estás? Of course. My God. Só que sou miúpe. Só que sou miúpe. E está um quanto longe. Se quiseres pôr... não, depois aparece Não quer na que câmara, apareça, não é? portanto eu prefiro cortar as partes que tenho a fazer assim. Não é? Exato, exatamente. Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Cereja no Topo do Bolo. Eu hoje tenho uma convidada especial. Tendo em conta a forma como nos conhecemos e tudo, Exatamente. é especial. Eu até agora até posso explicar um bocadinho isto, tenho sempre escolhido pessoas que já são full-time artists, mas eu desta vez escolhi uma pessoa que está num intermédio, tipo, ou seja, quer ser full-time, mas Exato. ainda não está completamente, mas que tens tido imensas conquistas nos últimos tempos. Felizmente, tem um talento extraordinário e por isso... Obrigada. E por isso eu decidi convidá-la, tanto que ela ficou surpresa, mas quer dizer, tu és muito boa. Sentir honrada por estar aqui. Temos as duas boa energia, portanto acho que vai ser fixe. Super tranquilo. Então, estamos aqui hoje com a Ana Malta, palminhas, Aka Não Para, que é o teu nome artístico. És super novinha, pelo que eu vi, nasceste em 96, Exatamente. Pensava que eras mais velha. Mas já com várias conquistas. A Ana fez pintura nas Belas Artes e eu não sabia, mas li também na Melancia Mag, que estás a fazer o mestrado ou estavas em Gestão de Indústrias Criativas na Católica do Porto. No ano passado tiveste uma exposição individual na Galeria Forever, a Reservado, e de momento estás com um trabalho na exposição de arte Chegou ao Colombo, no Museu Berardo, visto que foste uma das finalistas desse concurso. Também ficaste destacada na Bienal de Espinho e tens um coletivo chamado Vez3. Exatamente. Depois, portanto... escolhi-te, porque estava a fazer conversas essencialmente com quem já vive a full time, mas pensei que desta vez fazia sentido ter uma jovem artista promissora e que fazia pelas tuas últimas conquistas, além de eu adorar, obviamente, o teu trabalho. E eu queria... suponho que, para mim é óbvio, mas para quem não te conhece, porque cada vez sempre pessoas que não óbvio te conhecem... Não. Sim. Porquê não para? Eu acho que é um bocado óbvio, mas pronto. Sim, é um bocado óbvio. Basicamente, já nem sei quando é que foi para aí, segundo ano da faculdade. Eu sempre estive bastante perdida durante toda a minha vida académica. Era sempre a tentar encontrar um estilo, o que é que me definia, o que é que eu queria expressar, transmitir, o que é que eu podia pintar, porque é tão difícil revolucionar a arte em si. E às tantas, houve um dia qualquer que eu estava no meu antigo estúdio, que era na minha antiga casa velha, e eu estava tipo, tu não... as pessoas às tantas ficam desmotivadas quando não encontram exatamente o que querem, ou quando estás há muito tempo a tentar encontrar-te mesmo no meio artístico, vá. E eu estava assim, não podes mesmo parar, porque parar é morrer. Claro, tipo aquela clássica frase, parar é morrer. E como tudo na vida, as pessoas inscrevem-se no ginásio, vão tipo o primeiro mês e depois tipo, amanhã não vou, estou um bocado cansado, nunca mais lá põem o pé, pagam durante um ano e foram lá tipo um mês. Pronto, e tudo na vida muitas vezes é assim, e as pessoas têm que estar muito determinadas a fazerem o que gostam e não perder o entusiasmo e o divertimento de viver o que gostam de fazer. Exatamente. Então era mesmo, não podes parar, e estava sempre tipo, não para. Pronto, e depois assinava nos quadros, não para, como se fosse tipo um aviso para mim, para o próximo quadro, tipo, olha, não pares, vá, continua. Tipo, acabaste este, mas ainda vais continuar a fazer, tipo, não te esqueças. Então foi um bocado isso. Sabes... É assim, ainda pensei em abandonar o nome, porque é uma cena, um nome inocente, está a ver? Não, foi eu acho que te caracteriza. Sim, é verdade, eu também acho que me caracteriza. Mas tipo, foi um nome artístico vindo de uma grande inocência, estás a ver? Sim. De eu estar perdida. E já pensei, não, vou abandonar porque eu amo o meu nome. O meu apelido. É muito... Sim, é muito vem forte. do meu avô, que é o meu herói, depois foi para o meu pai, para a minha mãe depois, não é? Porque eles casaram, então é um nome que é muito importante para mim. Ana Malta já seria Mas por algum motivo tu usas Ana Malta, Aka Não Para, não é? Exato. Portanto, E pode nem ser às vezes, pode ser tipo Ana Malta / não para, tipo, eu ponho o não nesse porque, pronto, normalmente conhecido como. Sim. Porque eu normalmente assino com não para, então as pessoas... Mas eu quero que também conheçam o meu nome pelo meu avô. Mas tu podes sempre começar a usar a Ana Malta também. Mas aí está, eu não quero abandonar o não para, porque eu acho que é, tipo, mostra onde eu
vim. As tuas estás a ver? origens, de As certa origens, maneira, tipo, como é que quase. isto tudo começou. Sim. E acho muito... Sabes que é engraçado que eu Querido. não tinha essa leitura no Não Para, portanto não é assim tão óbvio, afinal, porque, tu tens assim também imensa energia, pelo menos verdade. passas, não é? Então para mim era do género, esta miúda não para. E é Estás a verdade, ver? isso também acontece. Eu sou extrovertida, gosto de fazer coisas, então pintar, eu tento todo o tempo que eu tenho vir para aqui Exatamente. criar e gosto de viver, portanto, Pois. no geral. Então é mesmo para uma Sabes vida que eu que não para. ontem falaram-me de qualquer coisa, de que eu devia ser uma pessoa muito intensa ou assim, eu pus, pessoa intensa com pessoa intensa está fixe. Tá e depois ótimo. lembrei-me que vinha cá. E sabe, nós somos as duas super tipo... Sim, na inauguração do Colombo foi dizendo Exato, Verdade. portanto, porque eu digo isto porque às vezes é difícil pessoas como nós trabalharem com outras pessoas que não são como nós, porque tu estás Yeah. sempre à espera dessa intensidade e dessa energia de Yeah, volta. verdade. Às vezes há pessoas que não conseguem, efetivamente, que pá, têm outro ritmo e... Sim, é assim, mas eu acho que nós adaptamos, Pois, adaptamos, sim. adaptamos bastante bem. Sim, sim, Tipo, sim. pelo menos eu sou uma pessoa bastante... Eu também, simplesmente às vezes a outra versátil. pessoa diz, vá, acalma-te hoje, um bocadinho. Exato, tipo, hoje não pode estar assim Hoje precisei assim de uns cafés duplos e tal, não estou em mim. Eu, pronto, hoje vou-me acalmar, está-se bem. Mas ok. Agora, para quem não conhece o teu trabalho, quero que tu o expliques, ou seja, uma maneira de explicar o que tu fazes e também os temas que tocas. Ok, então, assim muito resumidamente, o meu trabalho, eu gosto imenso, assim, palavra-chave, cor, padrões, amo criar padrões diferentes. É muito orgânico, é técnico, eu até tenho um texto que explica isso bem. É orgânico, é técnico, o erro é uma oportunidade, o erro tipo, nunca é Gosto algo imenso desta que questão do seja mau. Por exemplo, eu até às vezes digo, dizendo, olha, podem participar. Yeah. Tipo, as pessoas estão aqui às vezes tipo, comigo, dizem tipo, posso tipo, experimentar? E eu digo, claro, experimenta à vontade, porque eu depois uso isso e mesmo que fique mal, pinta-se por cima, tipo, não há... É tipo aliás, eu até gosto de dizer, é o luxo de não ter de planear nada, porque a nossa vida é toda planeada, tu tens de pensar no que tu dizes, tens de pensar no que tu fazes, e o luxo que é tu poderes estar na tua, fazer o que tu quiseres, não há limites. São monetários, pronto. Yeah. Infelizmente, eu acho que é o que nos prende. Exatamente. Mas pronto, as pessoas vão evoluindo e fazendo os seus percursos artísticos e conseguindo chegar a ótimos sítios na sua carreira. Mas pronto, nós temos tudo tão planeado e tipo, a nossa vida é de género, eu tenho que fazer isto, família, às vezes há pessoas que não querem ter família nem filhos, mas ok, toda a gente tem o seu percurso planeado. No meu caso é esse, eu quero ter família, filhos, tudo e mais alguma coisa, então eu venho de uma família gigante e viver disto e viver da arte. Eu também gosto imenso de trabalhar em produção, ou seja, viver a criar e a gerir a criação. Isso é a dirigir algo quase também pode ser a dirigir. Eu gosto bastante destes dois mundos, daí eu ter tirado o mestrado em Indústrias Criativas, em Gestão de Indústrias Criativas, porque realmente a indústria criativa tem tudo. E acho que convém percebermos um bocadinho do mercado que nos envolve também para conseguirmos ser artistas. Exatamente, isso é verdade, 100%. Mas pronto, dúvida. então o meu trabalho é muito... não é pensado... É muito, e depois eu acho super interessante tentar explorar o nosso inconsciente, porque nós gostamos de cores, nós gostamos de padrões, nós gostamos de linhas, eu gosto de linhas, gosto de quadrados, eu gosto de formas estranhíssimas, redondas, orgânicas, e fico sempre a pensar, de onde é que isto vem? Yeah. Porque eu faço, e de onde é que vem? Vem de algures no pensamento ou de imagens impressas na nossa cabeça que nós vivemos o nosso dia-a-dia, nós andamos na rua, trabalhamos, comemos, dormimos e nossa cabeça está sempre a fotografar sem tudo dúvida. e mais uma coisa, emoções, imagens, interações, tudo. Até porque depois tu pensas que é novo e na verdade é e não é, porque tu viste aquilo em algum lado. Exatamente. Alguma coisa te está a influenciar para aquilo. É super interessante explorar essa parte do inconsciente, sabes? Porque é que eu gosto tanto de verde e roxo? Não sei, não faço a mínima ideia, mas tipo, porquê que o meu inconsciente te leva me nessa atrai direção? para certas direções, certos padrões? Porque os padrões são tão questionáveis, às vezes eu faço uma forma qualquer,
fico de género, isto é tão expressivo, mas realmente é só um traço. Porque é que isto me está a ser tão... Porque é que eu estou tão atraída a este tipo de expressão, ou risco, ou mancha, estás a ver? Eu acho que isso é das melhores coisas de... Eu acho que um artista está sempre a viver intensamente as coisas por causa disso. É verdade. Tu mesmo podes ser a pessoa mais calma do mundo, mas em princípio tens sempre uma grande intensidade a viver as coisas. Claro. Porque aí está, tu estás a fazer um risco e de repente aquilo emociona-te e tu ficas... E às vezes nem é o meu risco. Não, e depois é do género, isto é incrível. E se calhar para uma pessoa que está atrás de ti diz... Isso é um risco roxo em cima do verde e tu não, mas isto tem qualquer coisa. Eu estou a vibrar tipo, com isto. Estou a sentir aqui. É verdade. Mas é tão estranho. E sabes, há muita gente que eu conheço, pronto, a maior parte das pessoas que eu conheço nem são do meio artístico. E toda a gente fica de género, a arte não percebo nada. Tipo, vamos ao museu, é de género, o que é que se está a passar? Muitas coisas também eu não percebo. E às vezes a arte nem tem de ser percebida sequer. Exato. Mas é muito difícil alguém com alguma cultura visual, se eu posso chamar assim, de perceber expressões, perceber que um mero risco pode ser algo que é super interessante de ver. Uma criança pode fazer um risco, já me aconteceu, e eu ficar de género, amava ter feito este risco, eu. Yeah. eu não consigo duplicar isto. Não, até porque há uma coisa interessante que eu tento manter um pouco às vezes. Eu, por exemplo, em certos trabalhos tenho sempre um planeamento, em alguns tenho planeamento, mas há uma cena que eu tento manter que é a inocência da criança. Tipo, tu já não és tão inocente como a criança, mas há coisas que tu consegues fazer para ir buscar ali coisas. Ponto interessante. Eu fui selecionada para a Bienal de Espinho de 2021, acho que é a 6ª Bienal Internacional de Arte de Espinho. E a obra que vai estar lá exposta, acho que vai ser agora este domingo, dia 25, vai até dia 19 de junho. Ok. No texto explicativo da obra, a obra chama-se Quero Ver-te ao Vivo, tem lá uma parte super interessante sobre isso, que é, assim, eu já não lembro ao certo o que é que eu escrevi, mas é, cada vez que eu cresço mais estou certa que é imperativo, estás a ver, preservar a inocência. Também sinto isso. Porque se tu perderes a inocência, eu acho que é algo tão triste. Tipo, o meu pai é a pessoa que mais brinca com toda a gente. E eu acho isso tão amoroso e carinhoso. E uma pessoa fica feliz, sabendo que mesmo vais crescendo, podes ser um velhadas e continuas a ser inocente, uma criança. O meu pai é uma criança a colecionar miniaturas de carros. Ele adora isso. Sim. E eu acho tão bonito e pronto, novamente interessante essa... E eu acho que se tu preservares isso, consegues ser uma pessoa até muito mais bem resolvida contigo próprio e feliz, sabes? Sim. Porque se tu perderes a inocência da vida, o brincar... Sim, e o não complicar. É? Porque, quer dizer, a vida, se tu fores a pensar, já é tão complicada, já tens as tuas contas para pagar, mas para que complicar mais do que isso? Exatamente. Estás a ver? Não complicar. Eu acho que é mesmo... Tens de viver uma vida onde não te podes esquecer de como começou. Exatamente. E acho que tu vais ser muito mais feliz assim. Porque se tu estiveres sempre inundado naquela cena de ser adulto e responsabilidades eu estou quase a fazer 29 anos e sou uma criança. Claro, não, somos todos. Somos todos. Sou mesmo... As pessoas às vezes dizem que não, mas somos todos. E raramente, uma cena que pelo menos a mim me acontece, que é, eu aprendi muito a relativizar ao longo dos anos e às vezes surge um problema, imagina, à noite, uma cena que até pode ser grave, surge à noite, e eu penso, a Susana da manhã resolve, eu vou dormir. E consigo. E sou um anjinho a dormir. Depois na manhã seguinte eu vou resolver. O problema não é de hoje. Também não é hoje que eu vou resolver. Exato. Nem vou confirmar nada. Exato. Eu agora vou dormir. Exatamente. Amanhã eu hei de resolver. E há bem da gente também não conseguia fazer isso. Sim, é verdade. E a nossa vida naturalmente é assim. Nós nascemos e queremos dormir, fazemos cacá e é isso. E às tantas tu ficas mais velho e estás só a dormir e a fazer cocó outra vez e precisas de fraldas. Tu tens de ter um propósito. E eu acho mas tu deves ter um propósito. Porque é uma cena que eu acho que sou feliz porque sinto que tenho um propósito. E que é criar. Estás a ver? E
sei lá, eu gosto de sentir a minha vida preenchida. Eu acho que tu também és um bocado Claro. assim, gostas de fazer várias Aliás, coisas. as minhas obras são ridiculamente preenchidas, às vezes. Eu Precisam depois de uma superação. eu depois hei de pôr no podcast a aparecer assim Mas, umas... exato. Porque isso é interessante. E assim, temas que tu gostas de tocar? É assim, a maior parte deles, de temas que eu gosto de expressar ou transmitir nas minhas obras, são muito por experiências pessoais. Uhum. E experiências pessoais que passam por variadíssimos temas sociais. Se eu quiser falar, por exemplo, eu agora estou a pensar numa obra sobre, eu não quero dizer em inglês, mas tipo, estares saudável a tua cabeça, basicamente. Toda a gente diz mental health, mas pronto, Sim, isso é muito inglês. sim. Saúde mental. Saúde mental, exato. Vá, digamos assim. E eu tenho uma ótima saúde mental, não tenho qualquer tipo de problema, sou super feliz. Felizmente tenho essa dádiva de ser feliz. Mas muita gente não tem, conheço muita gente que não é muito feliz. Isso é algo que me toca muito no coração, porque apetece-me trocar com a pessoa. Do género, eu posso sofrer por ti, e eu sou muito assim, porque não aguento ver as pessoas tristes e tento fazer o máximo para trocar eu não felizes. digo, eu não faço questão de trocar com ninguém. Às vezes, quando gostas muito de uma pessoa... Sim, se gostares muito dessa pessoa, talvez. Quando Mas eu gostas tento muito de uma ajudar pessoa, de várias maneiras. Eu tenho um coração bastante mole e é do género, eu se pudesse trocava contigo. Pronto, e a saúde mental é um tema que... Pronto, há muita gente a falar, muita gente mas a falar, é por isso que eu também não gosto de tocar muito nisso. Sim, mas depois também falo de uma maneira um bocado superficial. Sim, mas, ou seja, é bom estar a ser cada vez mais falado, mas não quero que caia num banal. É banalizar isso. Portanto, eu agora estou a fazer uma obra que vai tocar muito nesse tema, mas não tão diretamente. É mais uma maneira de refletir sobre o tema. Exatamente. Tipo, vão fazer terapia, claramente. Claro. Não é isso. Mas, ou seja, eu vivo a minha vida e, segundo as minhas experiências sociais, pode nem estar a acontecer a mim, eu vejo temas que gostava de falar sobre eles. Exatamente, sim. Mesmo que seja a solidão, mesmo que seja esta parte da saúde mental, mesmo que seja a maior felicidade da vida ou estar feliz. Sim. Eu gosto muito de explorar tudo o que é. Sabes mais que eu acho sociável. que quase ninguém faz, mas que a cena de arte para terapia era super importante. Sim, imensa gente vai para... Aliás, há muita gente que nem sabe da existência, não é assim tão usado. Hoje é usado em dia, muito em crianças, ainda assim. Muita gente compra livros de colorir. Sim, mas eu acho que passa mais longe, olha, teres uma cena em branco e desenhares isso, porque eu acho que as pessoas têm dificuldade em falar do que sentem, estás a ver? E que se calhar através de um pincel, de um lápis ou de outra maneira qualquer, libertar, sabes? A cena é maior, é libertar. Estás a ver aquelas pessoas que tu chegas e parece que te dá vontade de abanar, porque até são tensas sim. Se calhar libertavam de outra maneira, estás a ver? Faz falta esse contacto. Não, e também tenho vários amigos que são de áreas completamente opostas à área artística e às tantas estão tão fartos de viver dentro de números e leis e tudo mais uma coisa que ficam do género, vou-me inscrever em cerâmica ou vou fazer um curso de gravura e eu fico, vai ser a tua maior felicidade este ano. Sim. Porque dá efetivamente uma liberdade muito grande. Sim, e é plástico. Estás a fazer com as tuas mãos, há conexão matérica. Exato. E o quão bom é tu veres algo a ser feito por ti, a ser criado. Sim. Faz uma pessoa que nunca fez cerâmica na vida, faz um pote, por exemplo, algo muito simples, e fica tipo, eu fiz isto. É incrível. Ou quando as pessoas olham para o que tu fazes, que é a parte mais feliz de ser artista, e ficam tipo, adoro o teu trabalho, adoro a tua obra, e tu ficas dizendo, eu fiz isto, tipo, até te vês como uma estranha, e tipo, queira e isso é tão bom ser reconhecido por algo que tu fazes. Sem dúvida. E acho que isso é bastante importante. E eu acho que as duas partes brutais de seres artista é no momento da criação, não é? Aquela tal intensidade enquanto estás a criar, e depois ter esse retorno das pessoas que gostarem. Tu não refletes imenso
eu acho que é um momento tão de reflexão, o pintar, ou pronto, o criar em geral, porque eu posso estar sozinha no estúdio durante horas e estou só eu e os meus pensamentos. Não está mais nada. Eu às vezes, sempre a eu muitas vezes refletir. tenho música, mas muitas vezes também não tenho e está tudo calado. E eu estou... Já viste o que é tu estás a pensar durante horas constantes? Tipo, o que é que te vai na cabeça? O que é que eu fiz hoje? O que é que me está a acontecer? Se estou bem, se estou mal? O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu tenho para fazer? As minhas preocupações? E estás assim durante tipo 4 horas a pintar e é tão terapêutico. Tu estás super ali, terapêutico. só tu, está tudo bem. E depois depende em que fase da pintura estás. Às vezes podes estar numa fase da pintura que dá para isso, depois há outras fases em que pode ser tão intenso que tu nem pensas em nada sem ser a pintura. Yeah. E eu há uns tempos estava a falar com uma amiga minha que é ilustradora e pintora também, e eu estava-lhe a dizer que houve um dia que passei-me, estava a achar que não estava a produzir o suficiente. Então houve um dia que eu acordei tipo às 7 da manhã e que tive até às 10 da noite desse dia, ou 11 seguidas, sempre a trabalhar. Pois. Eu acabei o dia suada, tipo água, e eu senti que naquele dia tinha tipo orgasmos mentais. Sim. Com a peça. Tipo, eu chegava ali a um momento super intenso. Yeah. E depois saíam coisas lindas porque havia aquela conexão, sabes? Não, Com a peça. Quando corre bem, quando tu Epá. estás focada em algo e eu tenho de fazer isto e tenho de transmitir isto e que te vou usar desligas esta do técnica mundo e que eu vou desligar-me do mundo. Aliás, eu até escrevi um texto há pouco tempo sobre isso também. Irei partilhar eventualmente. Mas é essa cena onde tu desligas do mundo, não se passa nada e é só tu. E a melhor maneira que eu tenho de explicar, se calhar, que é... Vocês vão se rir, de certeza. A melhor maneira que eu tenho para explicar a uma pessoa que não percebe absolutamente nada de arte e está completamente tipo, fora disto, é tipo isto tomar banho. Tu vais tomar banho, pronto, não é nenhum momento de criação, Sim, mas sim. tu estás ali e tu estás tipo... Tu estás a pensar em toda a tua vida naquele momento. Sim, Enquanto tomas banho. É tipo, acho que uma analogia um bocado estranha para dizer mais ou menos este processo todo de criação. Tu estás lá em baixo, estás focada numa coisa e o que me acontece a mim é tipo, todas as gavetas de pensamentos que eu tenho estão todas a trabalhar, rolanas, tudo. Sem dúvida, enquanto estás a criar, sem dúvida. E isso influencia a minha obra. Todo o estado de espírito. E uma coisa que acontece connosco... Está à procura de estética, estás a ver? Uma coisa que acontece connosco, e acho que acontece connosco, e comigo acontece muito, é que tu nunca paras. Ou seja, tu até pensas, hoje vou sair do estúdio mais cedo, estou a precisar de desligar, tu chegas a Belém, porque quiseste passear a Belém e dizes, epá, aquele padrão... Não, é completamente... Aquilo ficava bem, não isso posso acontece esquecer tantas disso. vezes. Porque vais na rua e às tantas estás com um amigo e dizes, olha, no podcast vou convidar a Ana Malta. E ele, mas onde é que isso surgiu? Epá, estava aqui. Exatamente. Não, está sempre tudo a acontecer e depois eu gosto de... Às vezes eu olho para algo que é... Às vezes as pessoas dizem lixo, estás a ver? E não estou mesmo a falar fisicamente de lixo, pode ser uma madeira qualquer, qualquer que eu acho engraçado. Tiro uma foto e fico já... Isto é super interessante. Beleza nisso. Sim, completamente. E depois usas isso e às tantas... Por exemplo, estou um pouco inspirada. O que é que eu vou fazer? Vou ver essas tais fotos que eu tirei a coisas insignificantes que me chamaram a mim. E esta cena novamente do inconsciente, que é do género. Porquê é que isto me está a atrair? Sim. Eu também gostava de saber se há mais vertentes que tu gostasses de explorar no teu trabalho. Porque eu vejo que fazes muito sobre telas e também sobre papel. Mas gostarias de fazer, por exemplo, pintura mural? Eu sei que provavelmente até já podes ter feito, mas como eu não encontrei divulgação sobre isso... Eu já fiz algumas paredes. Sim, é algo que eu tenho em mente. O problema é o tempo. Para mim, tempo, isso é que é mais chato. Mas estou muito interessada em começar a tentar misturar pintura com instalação. Escultura não é muito a minha cena, mas gosto, tipo, toda a área da instalação com pintura, tipo, tudo misturado, é algo que me interessa e vai futuramente começar a existir mais. Eu também li que tinhas feito uma formação qualquer em fotografia. Sim, tirei um curso de fotografia digital e de composição fotográfica. Eu
amo composição. Isso é outra coisa que Nota-se. na minha obra eu adoro. Sim, nota-se muito. E aí está, novamente, esta parte do trabalhar o inconsciente, porque as composições, pronto, isto também é muito estudado, mas há certos tipos de composições fotográficas ou mesmo plásticas que atraem mais o olho, atraem mais a nossa cabeça, e é geral. E isso eu acho bastante interessante. É muito interessante. Sim, mesmo o jogo, uma coisa simples, o Joseph Albert, não sei se conheces, Sim. que fazia aqueles estudos com os estudantes da figura fundo e das cores. E aquilo realmente tem formas tão simples, mas com o trabalho de cores que ele faz, tem uma a noção que tens de espaço e há estudos tipo, até matemáticos sobre isto. E é giro perceber porque é que a nossa mente gosta tanto de certas cores e certas formas. E porque é que uma fotografia, uma pessoa fica bem. Primeiro, porque é que as mãos numa fotografia dão uma maior expressão. As pessoas sentem-se muito mais, gostam muito mais de uma fotografia quando aparece algo, ou seja, uma fotografia de rosto, se calhar é menos expressiva se aparecer as mãos. E depois nós questionamos-nos de género porquê? Tipo, porquê é que as nossas mãos são tão necessárias para a expressão? Estás a ver? Sim, ou tipo falar, quando tu falas mesmo, políticos a falar, usam muitas mãos porque capta a atenção. Estás a ver? E se fores ver na história, todos os artistas, ou praticamente todos os artistas plásticos, têm estudos sobre mãos. Mas estudos mesmo, alguns muito complexos. Mas quase todos estudaram coisas de mãos em algum momento da sua vida. Mãos, ou pés, Mas aliás, aparecem tu vês tantos artistas a porem tipo na mão ou um pé, ou fazerem umas formas esquisitas com as mãos. Mas sabes porquê? Porque também é muito orgânico. Pois, é uma zona orgânica do nosso corpo. Eu adoro o corpo humano, adoro desenhar o corpo humano. Eu também gosto muito. E o corpo feminino claro que eu adoro o corpo masculino também, a forma também é. Mas o corpo feminino tem mais curvas, é mais engraçado. É mais engraçado de fazer, sim, tem mais curvinhas. E para quem gosta da parte orgânica. Muita gente diz isso. Exato. É verdade. O corpo feminino é muito bonito a nível de forma. Mulheres! Portanto, tanto que a mim também aparece muito mais vezes a mulher do que o homem. Mas porque também os meus temas batem mais nisso. Mas sim, senhora. Depois, portanto, já fiz essa pergunta. Também acabámos por já falar um bocadinho disto. Como é que o teu estilo surgiu? Porque eu acho que agora já começamos a perceber quem é, nas peças já começamos a perceber quem é a Ana Malta. Sim, é verdade. Eu acho que é importante destacar a questão de cor, padrões e camadas. Eu trabalho muito por camadas. Também percebi isso recentemente, a questão da camada, que era muito importante. É verdade. Eu gosto bastante de trabalhar por cima de... São tipo pensamentos e cores. Só há uma coisa que ainda não exploraste, mas também é porque a matéria, que eu acho que podia ser interessante no teu trabalho, mas eu acho que também é porque a matéria não dá. Não é fácil para isso, só se fosse assim, talvez outro material. Que é, tu fazes camadas e depois escavares em certas partes e voltares a outra camada. Isso é super interessante. O escavar ainda não escavaste. Sim. Eu normalmente subtraio ao pintar, tipo, ou de branco ou de preto. Exato. Para tentar subtrair a informação. Eu pinto para subtrair. Mas, sim, aí está. Eu queria começar a apostar na parte da instalação. Sim, isso pode ajudar. Exato. Misturado com pintura. Não instalação só... de género, pegar mais conceptual. Queria algo mais plástico. Sim. Não, vai acontecer, eu preciso portanto, estou ali a olhar. Tempo, estás a ver? Anotar todas as minhas ideias e começar a criar. Sim, eu acho que há certas ideias que às vezes mesmo sendo doidas, se tu apontares num caderno, é um passo para tu as concretizares. Sim. Tipo, é logo um passo. Brainstorm. É logo um passo, estás na galeria, surge-te uma ideia, escreves e é logo um passo para que a coisa aconteça. Eu gosto. Aliás, eu estava a vir para casa no outro dia, depois do trabalho, mesmo do meu emprego, e... Que já vamos falar disso também. E escrevi um poema que me estava na cabeça a vir para casa. Mas tu escreves também? Assim, escrevo só para mim. Não escrevo... Mas agora tenho começado a escrever mais e a partilhar mais com pessoas. Não sou nenhuma literária, devo escrever pessimamente, mas é o que me dá na cabeça. Mas isso é interessante e é bom guardar esses registros, porque pronto, isso só sou eu a pensar no futuro, mas um dia criares um livro e às tantas destacares alguns textos teus que façam sentido. Mas é que às vezes
Podem ser textos, podem ser uma expressão Uma qualquer. Que eu fiquei reflexão tipo, qualquer, uma uau! pequena... Sim. Ou alguém disse uma palavra engraçada e eu tipo, gosto dessa palavra. Yeah. E tu estavas a falar do teu trabalho, pronto, e eu queria que explicasses como é que é a tua vida diariamente, pronto, como é que fazes esta gestão toda do trabalho. Do meu tempo de trabalho. Yeah. Ok, então, eu trabalho desde 2019 na Galeria Belgastra, no Marquês de Pombal. E entrei lá, no princípio foi em estágio curricular para o meu estágio de mestrado. Para acabar, porque eu fiz relatório de estágio, para acabar o meu mestrado. E fiquei lá, depois tive a sorte e fiquei super feliz de me convidarem para um estágio IFP, que eu estou a fazer agora, mas em 3 projetos diferentes. Portanto, os meus chefes têm 3 projetos dentro da área cultural, dentro do setor cultural, que é a galeria. Depois têm o Centro Cultural Carpintarias de São Lázaro e um concurso que é o Lisboa à Prova, que é um concurso gastronómico, só com restaurantes de Lisboa. Basicamente, contrataram-me em regime de estágio IFP para tratar da comunicação, principalmente tudo o que é design, edição de vídeo, edição de áudio. A maior parte das vezes sou eu que faço. E também produção, quando é necessário, e promoção. De todos estes projetos. Bem, incrível, muito trabalhinho, de certeza. Então pronto, tenho um trabalho normal, emprego, não é? Que tem que ser. No início as pessoas precisam de... Então artistas, só se tiveres uma grande sorte de nascer numa família bastante abençoada, não é? Que nunca tenhas de trabalhar na vida. Pronto, e tenho o trabalho de sendo que artista é trabalho, pronto. Sim, claro, não estou a desvalorizar isso. Sim, o problema é que eu sei que tu não estás a fazê-lo, é só para as outras pessoas também. Sim, 100%. Não, mas, por exemplo, o freelance também é assim, que é tu não sabes quando é que alguém vem comprar. Exatamente. Não sabes, pronto, é um bocado incógnito, não é? Às vezes não, outras vezes sim. Muitas vezes quando tens exposições, se calhar vendes mais. Outras vezes tens uma exposição e podes não vender. Exatamente, é super incerto. É incerto. Pronto, freelance também é assim, é uma boa analogia. Então, eu gosto de estabilidade mental, estabilidade minimamente, de vida. sim. Tipo, eu gosto muito de altos e baixos, mas no final do dia gosto da minha linha, estás a ver? Pronto. E para a estabilidade eu gosto sempre também de ter um plano B. Então, obviamente que em paralelo com eu pintar e criar e fazer disto a minha vida, também... E eu também gosto, não é? Porque eu, como disse há bocado, gosto de também participar nesta gestão. No backstage também. No backstage, não é? Cultural. Acho super lindo e divertido. Claro que tem os seus momentos de stress, mas é criar exposições, criar espetáculos, concertos. Incrível. Então, basicamente, faço estes 2 mundos. Tento gerir as 2 coisas. Trabalho de segunda à sexta, das 10 às 7. Depois do trabalho, às vezes venho aqui até às 11 da noite pintar e aos fins de semana. E ao mesmo tempo tento ter uma vida social. Que é difícil, mas sim. Pronto, mas quando se gosta do que se faz... Sim, eu acho que sim. Mas sabes que é interessante, porque uma coisa que... E depois eu até te posso perguntar já, porque está no decorrer da conversa, mas uma coisa que me perguntam muito é, para uma pessoa que sai da faculdade de pintura, por exemplo, ou mesmo de outra área, mas que quer ser artista, qual é o meu conselho? Para quem está a começar. Mas sabes que eu aconselho sempre ter um trabalho primeiro. Ou seja, não se arriscar logo como artista, a menos que, a família de repente... Mas eu acho que mesmo tendo a família abençoada... Eu acho que é uma pessoa que devia trabalhar. É super importante trabalhares. Eu também acho. Porque eu sei que... para nós, receber o nosso dinheiro. Não, e não é só isso, por exemplo, tu estás na galeria, tu estás a assistir efetivamente ao backstage do que é fazer as coisas. Se um dia precisares por ti própria fazer uma exposição sozinha, não sei o que é que é preciso. Já sabes o que é preciso. Sim, já sei onde é que eu preciso. Já sabes o dinheiro que envolve, se calhar. Estás a ver? Exato, sabes onde ir buscar os contactos, sabes o dinheiro que envolve. Eu trabalhei no ateliê da Joana, sei o que é a produção daquela máquina, porque há aqueles departamentos todos. Eu acho que é muito importante. Mas sabes, sair de pintura de belas artes, sim, eu acho que toda a gente sai à toa. Mas sabes porquê? Porque as pessoas não falam sobre nada. Pois não. É assim, na minha opinião, não posso falar por toda a gente, mas na minha opinião... Sim, estamos sempre a falar da nossa opinião pessoal. Há coisas que devem ser ensinadas. Ou seja...
Claro que nós podemos descobrir sozinhos quais é que são as galerias de Lisboa. Claro que nós podemos descobrir sozinhos tipo, onde é que nós podemos ir expor ou residências que nós podemos ter ou que tipos de trabalho profissionais é que nós podemos fazer. Isto tanto vale como para escultura, pintura, tudo o que seja assim mais vitral, cerâmicas. Sim. Tu às tantas sais de uma faculdade onde pronto, não é aquele trabalho normal de escritório que vais trabalhar gestão, economia, blá blá blá. Aí tu sabes onde procurar trabalho, não é? Exatamente. Ou mesmo arquitetura, sabes que temos ateliês, ok? Vais à net, ficas tipo, procurar trabalho em... Agora, procurar trabalho em pintura é tipo só pessoal que está ali a pintar paredes, tipo construção civil. Estás a ver? Não, literalmente. É isto. Não, mas sabes que as belas artes eu já tinha noção que não falam nada sobre isso. E eu pensei que ao ir para a Arco, porque eu também já tinha tido uma experiência nas belas artes e já tinha um bocado a ideia que vocês saíam mal preparados a esse nível. Está a vida assim. Sim, e eu pensei, a Arco é uma escola mais alternativa, de certeza que falam mais sobre isso. E enganei-me um bocado, porque talvez no curso avançado já falei mais sobre isso, mas que nem toda a gente passa por ele, porque é tipo um mestrado, vá. E acredito que nem toda a gente acabe por fazer os 3 anos ou 4 e ainda vá para o curso avançado, mas pelo menos nos anos do curso normal, eu não sou uma aluna normal, porque a maior parte dos alunos que lá estão são alunos que saíram do secundário e foram para lá ou uma coisa assim, tipo faculdade normal. E eu fui lá só fazer certas cadeiras, que são as principais, Sim. e só para melhorar um projeto que já existe. E então é normal que os assuntos que eu quero tocar, que os outros nem estão preparados para tocar neles, mas que eu já quero tocar neles, que é do género, vamos falar de, a nível comercial, como é que as coisas funcionariam e não sei o quê. E uma escola tão alternativa como a ARC, tu depois ouves, não, mas isso não nos interessa. E eu, calma, mas depois eu também não consigo ficar calada e digo, então, não interessa. Então, e como... Exato, e como é que o aluno vai fazer quando sair? Então não vai alimentar-se, isto é um trabalho, é muito fixe criar, e é muito fixe não pensar em dinheiro, mas isto também é um trabalho no final do dia. Estás a ver? Eu acho que, e eu estou sempre a dizer isso, devia haver tipo uma cadeira que fosse do género, olha, estão aqui estas galerias importantes de Portugal inteiro, Exatamente. galerias importantes lá fora, tipo só explicar. Existem as residências artísticas. Deviam fazer, porque tu sais lá e não sabes nada, deviam fazer residências artísticas, deviam ir lá para fora, deviam tipo, viajar, deviam ver quais é que são os melhores museus. Deram zero. Eles só estão preocupados claro com a que tu criação, tens de explorar o processo isso. Mas eu acho que é super importante. Como fazer um currículo de artista. Tipo, eu tive que comprar um livro, não é? Eu não sei nada. Saí de lá do género, como é que eu vou... Não sei. Nunca me ensinaram. Aliás, o livro chama-se Things you Didn't Learn in Art School. Estás a ver? Isto é tão triste! Literalmente o livro chama-se... E tipo, está lá tudo, estás a ver? Eu estava de género. É isto que eu preciso, não é? Porque eu realmente quase não aprendi nada na faculdade. Tipo, claro que eu aprendo muita coisa. Não, porque eles só estão focados no processo artístico e em descobrir-te como artista. 90% do curso pode ser isso, mas pelo menos 10, 20% do curso... tipo, quando saís daqui, para não estás perdido. Porque as pessoas saem e ficam tipo, bem, agora não sei bem. E vão trabalhar para um café, tipo, e tentam fazer as cenas... Sim, porque a maior parte dos artistas com quem eu falo, artistas no sentido que saíram que não são arquitetos como eu e que saíram das belas artes, pronto. A maior parte desses artistas foi trabalhar efetivamente para cafés. Pois, eu sei. Tu és das únicas artistas que eu conheço que está numa galeria, por exemplo. É assim, eu tive muita que não sorte. tem mal nenhum trabalhar em cafés, claro, atenção, não. Mas se calhar há coisas que te preencheriam muito mais e que te ensinariam muito mais do que trabalhar no café para o resto da vida, não é? Estás a ver? Mas eu quando saí de Belas Artes, eu disse tipo, eu tenho de apostar em algo, porque é difícil encontrar trabalho nesta área. Então comecei a ser bastante proativa, ou seja, eu não sabia editar vídeo, eu não sabia usar os programas da Adobe, aprendi tudo sozinha no YouTube, tudo e mais uma coisa assim. Também nisso é tudo sozinha. Tudo sozinha, tive umas noções básicas que não me lembrava de nada do primeiro ano, a tentar ver se me conseguia abrir mais portas, não é? Do género, ok, vou tentar design ou qualquer coisa que esteja dentro deste mundo, mas onde eu apostei mesmo foi no mestrado. E encontrei um mestrado que fala de assuntos que eu gosto, da área cultural, indústrias criativas,
E isto inclui teatro. E achas que foi graças a esse mestrado que foste para as galerias também? Exatamente, foi isso que te levou para lá. Exato, porque eu não sou muito uma pessoa, não tinha interesse em fazer uma tese, não era algo que eu queria explorar, ou pesquisar, ou fazer uma investigação. Eu gosto mais de investigar ao criar, estás a ver? Mas fiquei de género, acho muito, este programa é bom, porque eu posso fazer um estágio, e se calhar se eu fizer um estágio já começo a viver este mundo. E basicamente depois consegui felizmente, fiquei tão contente quando me disseram que me queriam lá, porque uma pessoa está sem essa estabilidade, não é? Tu estás de género, para onde é que eu vou? Mas também está, daqui, mais uma vez, não que foi... é o que eu gosto de fazer, eu não escolhi outra coisa, não escolhi outro percurso, mas realmente estou a apostar numa coisa que é difícil, não é? Mas aí está que, mais uma vez, não é só sorte. Foi muito trabalho. Foi tu ganhares consciência. Ok, eu tenho que fazer este percurso, ir para o mestrado em X e não sei o quê, para tentar, não sei o quê, fazer um estágio, passar por todas as fases em que és mal paga e que não sei o quê, não sei o que mais, e conseguires ficar a trabalhar na galeria. Portanto, isto é tudo muito complicado. Sim. Mas eu acho que faz muito mais sentido um percurso como o teu do que aí está. Tu depois ires para uma coisa que não te preenches minimamente e no qual não aprendes nada para o teu percurso enquanto artista. Eu acho que outra coisa que eu dizia enquanto conselho a pessoas que querem ser mesmo artistas é fazerem-se conhecer. E eu já conheci muita gente, já fui a muitas galerias, já trabalhei no meio e tens de fazer conhecer. Tu tens que ir a inaugurações, tens que falar, tens que estar presente, tens de fazer contactos. Tu tens que viver a arte, estou neste país, 100%. Sim. Porque se tu não fores, se não visitares, e não tens medo de arriscar se não conheceres os artistas, se não conheceres o meio, não vais para lá nenhum. Sem dúvida. E isto disseram pessoas que estão no meio a trabalhar, galeristas. Tu tens de aparecer. Sim, e tu às vezes já me aconteceu haver semanas em que eu tenho imensos eventos, até de depois outras coisas que foram surgentes na minha vida, e que tu, imagina, a semana tem de segunda a sexta e tu tens segunda um evento, na quarta outro e na sexta outro, e tu chegas ao final da semana e pensas, fogo, mas o que é que o meu trabalho foi esta semana? Pois. E foi só networking. E tu ficas até frustrado porque não conseguiste criar praticamente nada e porque eu também tenho um part-time e não sei o quê, mas na verdade tu trabalhaste de fartar. Só que foi uma cena mais social e que faz parte do teu trabalho. Faz parte. Faz muito parte. Tu tens de ser, a tua cara tem de olhar para ti e ficar tipo, tu estás aqui outra vez, tu estiveste aqui as últimas tipo, 10 inaugurações, tipo, quem és tu? Exato. As pessoas começam a reparar em ti e ficam tipo, o que é que tu fazes? Conta-me. Sim. Tão fixe, tu estás aqui tantas vezes, tipo, literalmente vejo a tua cara todas as inaugurações, ou vens aqui à galeria tantas vezes. Isso é bom. Isso é bom. E pessoas, pintura, escultura, instalação, fotografia, tudo. Dão as e há um conselho para pessoas que são mais tímidas, que é fazer mesmo um esforço de irem sozinhas. Porque se tu fores sozinha vais falar muito mais com pessoas estranhas do que se fores com uma amiguinha. 100%, claro. Eu vou a ficas a falar só com a pessoa. Se eu quero fazer networking e quero mostrar quem eu sou, eu vou sempre sozinha. Sempre. Porque eu sei que depois posso-me apoiar facilmente no meu bengala. E não é que eu seja tímida, mas tu tens, por mais extrovertida que sejas, ou estás com outra pessoa, vais sempre ter a bengala de ficar mais com ela. Sim. E portanto, ir sozinha, e depois começas a ficar preparada para isso. Dessa cena de contactar com as pessoas e não. Mas é muito importante ir sozinha. Portanto, concordo. Malta, toca aí sozinhas. Exatamente. É mesmo grande conselho. Tens de passar pelas coisas. Temos que ir para todo lado. E se eu for expor num café, tipo, se eu estiver no início, eu exponho no café, Tu não sabes o que é que vai ao café. É verdade. Tu não sabes onde é que as pessoas estão. Tu não sabes onde é que os colecionadores estão. Sim. Tu não sabes se é um tipo muito rico que fica tipo, bem, estou aqui num café de esquina, está aqui este quadro, adoro, quero contacto, exposição numa galeria. Tipo, isto acontece. Parece Olha, que não, mas estás acontece. a dizer isso e tem boa piada, porque agora eu tenho alguns trabalhos meus, porque é um restaurante de família, no restaurante dos meus pais ali em Picoas, na rua Tomás Ribeiro. E tenho que dizer, é o restaurante do António, é de esquina. Okay. Já fica aqui a publicidade. É que o consultório dos meus pais é lá perto. Sério? De Picoas. É na rua de Picoas. Então pronto, estás de lá ir. A minha irmã é a única rapariga que está tipo no balcão, estás a ver? Que faz a caixa e não sei o quê. Mas pronto, e então eu tenho lá alguns trabalhos e aconteceu agora recentemente, foi inevitável, a minha irmã diz que não dava para não ouvir.
e que estavam os tipos a falar de tapeçaria de arraiolos, tipo na mesa. E a dizer, não sei o quê, gosto imenso de tapeçaria arraiolos, não sei o quê. E ela diz que se teve de meter. E dizer, mas desculpes, não pude deixar de ouvir. Claro, exato. Mas a minha irmã... E depois foi dizendo, mas a minha irmã faz, estão a Yeah. ver? E é artista e não sei o quê. E eles ficaram, a sério? E depois deu tipo o meu nome, onde é que era a exposição. Pois, nunca sabes. Nunca sabes! E lá eu não tenho nenhuma tapeçaria, porque pronto, aí está, é um café, não faz tanto sentido e pá, nem tem dimensão para uma tapeçaria das minhas, mas dá para às vezes... E por incrível que pareça, já vendi tipo 4 peças ou 3 peças no restaurante. No restaurante, pois. Mais de prints, dimensões Sim, pequenas, sim, mas sim. já aconteceu até. Pois. Tipo, aconteceu, quero imenso. É assim, mas é hustle, estás a ver? Yeah. Até parece tipo assim meio bairro, mas é mesmo hustle na vida. pá. Estás aqui na luta, estamos na luta, está toda a gente, qualquer que seja o trabalho Epá, das tu pessoas. tens de ser seletivo, hustle. mas tens de ser, seletivo e viver ao mesmo tempo, né? Exato. Tens de ser assim. Temos que jogar, e no início é muito jogar, temos que Sim, estar sim, ali sim, a sim, tentar sim. prioridades. Eu agora começo a tentar ser mais seletiva porque trabalho com pessoas que me pedem para ser cada vez mais seletiva. Mas isso traz dificuldades acrescidas, que é realmente fazes... A verdade é que entra muito menos dinheiro. Quando começas a ser tão seletiva, também vês isso acontecer. Estás a ver? Não, obviamente, então se tu fores ainda mais seletivo, o público começa a ser ainda mais seletivo. Sim. Se começares a fazer escalas de peças só para, por exemplo, galeria, também te vai acontecer isso. Claro. Porque já não tens o público comum, no Que sentido... vai lá, eu quero comprar um quadro. Porque é só 200€ ou não sei o quê, se começares a só vender peças de 3.000... Depois aí já é só o público de 3.000. Portanto, Não eu concordo que deves ter para todos os públicos. Eu também. Não, acho que deves dar a oportunidade de uma pessoa... Eu gosto dessa cena dos prints. Porque assim uma pessoa que, imagina, ganha 600€ por mês, 700, pode ter uma peça tua de qualidade. Não deixa de ter qualidade se as fizeres com qualidade. E a arte deve estar tipo, mesmo à mão de todos. Sem dúvida. Tanto que assim, ok, por exemplo, tapeçaria não consigo abaixo de um certo valor. Mas eu fiz questão... Isso tem a ver com o própria técnica, etc. Técnica em si, mas eu fiz questão de fazer umas tapeçarias mais pequenas e vendê-las a 300 e tal euros, por exemplo. Já é mais fácil a pessoa aceder. Completamente. Acho que não tem que... É como tudo, não tens de fazer só peças daquele tamanho. Podes fazer peças menores às vezes. Acho que tem a ver com isso. Mas acho que é bom importante... ter tipo, todo o tipo de dimensões, então aí eu acho que é essencial. Sim. E formatos também, não tem de ser sempre quadrado, retângulo, pode ser redondo de repente, porque não? Mas eu acho que é interessante trazer-te precisamente porque tu estás numa fase em que estás mesmo a crescer muito. Eu sinto que agora é tipo o teu... Vais ser uma rampinha. Acho que estás em momento de rampinha. E ao mesmo tempo, e consegues facilmente, porque eu também gosto disto, quando a pessoa ainda está próxima, de certa maneira, à pessoa que está a sair da faculdade. Próxima porque não saíste assim há tantos anos. E então, ou estás próxima, consegues falar para um público que está... Pronto, exato, e ao mesmo tempo para um público que ainda não começou. E eu quero também ajudar... Eu recebo imensas perguntas diariamente de pessoas que estão a começar. Pois, exato. Não, eu acho que... Há muita pouca gente a falar sobre isso. Por exemplo, a minha mãe estava sempre a dizer: vai falar com as pessoas a ver qual é que foi o percurso deles. Nem contam às vezes. Às vezes nem contam. E eu fico tipo: sim, mãe, eu sei, mas ninguém fala sobre isso. É chato. Mesmo quando eu estava na faculdade. Sim, mesmo os próprios artistas, às vezes, por exemplo, imagina, o teu trabalho é completamente diferente do meu. Tipo, quem conhecer-nos às duas percebe isso. Sim, é completamente. E se eu tiver uma galeria que saiba que aposta em coisas pronto, como as tuas, ou que há um cliente que iria gostar e mandar. Eu fiquei tipo, open call? Eu acho que apoiar uns aos outros. Apoiar uns aos outros é mega importante, porque aí está, se eu tiver, já me aconteceu, uma pessoa vir ter comigo e pedir-me: eu gostava de um trabalho em tela, que tivesse assim o rosto de uma pessoa, mas dá para inventar e não sei o quê. E eu pensei, eu não faço trabalho em telas, normalmente. Eu não quero também correr com uma coisa que é completamente fora da minha área. Pois, exato. E eu dei um colega. Pois, não, mas é mesmo assim. Eu acho que deve ser uma competição saudável, sabes? Ou mesmo pelo budget. Às vezes até pode ser um budget que eu não quero mesmo fazer esse budget porque está abaixo, mas que sei que um amigo meu faria aquele budget. Pois, dás o budget ao teu amigo. Eu também faço para ver isso. Não, e eu acho que, por exemplo, tu tens sempre claramente de comparar os teus percursos, porque ao comparar tu também cresces, percebes? Sem dúvida. Isto com todo o tipo de artista, pode ser o artista mais top da vida, mas tem que ser sempre essa competição saudável, sabes? Eu também tem que ser tipo apoiar uns aos outros, mais do que tu aprender contigo, tu contigo. aprendes comigo.
Sim. Não pode ser aquela cena do género, vou deitar o outro abaixo para o meu trabalho. Não, e mais que tudo, eu acho que temos de mais competir connosco mesmos, do género. Eu fiz isto, pá, a próxima tem de ser ainda mais bombástica. Estás a ver? Mesmo. E depois competir contigo. Estás a ver? Contigo. Sim, com toda a gente. Mas de uma maneira saudável e que te faça crescer. Exatamente. Eu, por exemplo, há uns tempos falei com um artista e nunca digo nomes, que assim não há problemas. E que tem também um trabalho super diferente do meu, pintura a óleo. Tipo, nada a ver com o meu. Tipo, eu não pinto a óleo, já pintei para aprender, porque tu passas por isso. Mas foi só mesmo para saber. E ela vive do trabalho dela. E eu pensei assim, e disse-lhe, isso é incrível. Fico mesmo contente, porque uma artista que pinta quase de forma tradicional, em tela, a óleo... E vende e vive disso. Formatos ainda grandes. E em vez disso, só... palmas para ti. Não, e depois, na inocência, porque para mim se me perguntassem, e eu não lhe estava a perguntar nomes, nem de galerias, nem clientes, nem nada. Mas na inocência perguntei assim, então, mas e onde é que tu vais buscar sustento? É a galerias, é a clientes individuais que chegam até ti? Sim. Estou-te a perguntar algum nome? Não. Estou-te a perguntar se vem de galerias ou pessoas que vais encontrando, de redes sociais. Foi quase como dizer, beijinho, tenho de ir. Nem quis dizer nada. Continuo! E eu percebi, ok, não vou falar mais do assunto, mas amiga, eu faço tapeçaria, nem sequer tem nada a ver com a tua cena. Não, completamente. A mim, imagina, já aconteceu imensas vezes eu falar com curadores ou mesmo galeristas ou assim e eu dizer, vocês têm de ver os trabalhos tipo, de não sei quem, não é? A Madalena, a Maria, tipo, são incríveis, não sei o que, por favor, vejam. Eu também já fiz isso. E já convidei tipo, para exposições. Estão a fazer uma coletiva, têm de ver os trabalhos destas artistas, estás a ver? Eu também já fiz uma cena que foi dizer a uma amiga minha, olha, vai à minha inauguração, vai à minha exposição, para conhecer as curadoras. E ela, mas eu ando sem tempo e eu também já fiz isso. Se eu estou-te a dizer... Vai, é para ir. E ela, mas não sei o quê. Eu, porra, se elas gostarem de ti, meu. Tipo, pode ser uma oportunidade. Tem que ser mais clara do que isto. A Cláudia, eventualmente vai acontecer, não, agora com o Covid nunca se sabe, mas ela deu essa oportunidade ao coletivo onde eu estou, às 3. E nós chegámos tipo, obrigada. Ou seja... As pessoas têm que se e tens a aparecer, aí está. E tens, se é uma amiga tua que está a expor e que ainda por cima tu disseste, o sítio é bué da fixe. E se essa amiga está a dizer, olha, vai àquela visita guiada, porque agora até são grupos muito pequeninos, consegues ter a oportunidade de chegar à pessoa, pode ser que goste, pode ser que não goste, mas vai, é porque se calhar faz sentido, não é? Ou open calls, às vezes eu vejo open calls e partilho. Tipo, gente, façam, olha, tem este dia, rápido, não fizeram, façam, tipo, vocês não perdem nada com isto, façam. E às vezes até são candidaturas simples. Uma cena que eu te queria perguntar era, então, o que é que esse trabalho de, assim, uns tópicos, pode ser só 1 ou 2 tópicos, ou o que tu quiseres, o que é que esse trabalho que tens agora te traz para o teu trabalho artístico? É assim, como eu trabalho com vários tipos de artistas, com vários tipos de cruzamentos artísticos, tanto como performance, como instalações de áudio, tudo e mais alguma coisa. Pintura, tudo. Fotografia também. Eu tenho estado a conseguir viver bastante as obras dos outros artistas. E isso, claro que me dá inspiração, não é? Isso, claro, assim, traz-me imensas ideias, anoto as ideias, é só preciso tempo para as fazer, mas começo a aprender também maneiras de fazer e de criar diferentes, percebes? O que é que eu posso fazer com áudio? O que é que eu posso fazer com performance? Se posso... Porque estudar, estás sempre a estudar, de certa maneira. Ou conheço artistas que fazem um tipo de performance, de desenho no espaço e eu fico dizendo, isto é tão... Como é que eu nunca pensei nisto? Isto é brutal. Também gostava de fazer uma coisa assim. E começas a ficar super entusiasmada com tipo, um mundo de oportunidades da arte, estás a ver? Tu, dentro do meio artístico, tens tantos cruzamentos que tu podes utilizar. Por exemplo, uma coisa que me interessa imenso também é a instalação e a minha performance. Performance também gosto bastante. Ainda não sei bem como integrar. Depende da performance, mas há umas que eu não consigo. Tipo, eu já me ri demasiado em performance e eu péssimo, eu sei, mas assim não consigo. Depende da performance. Há muitas performances que é tão... Eu não consigo não me rir. E não é por mal, não é porque aquilo tem piada, é só porque está toda a gente a olhar para algo que é
é-nos estranho. Sim, Estás a ver? sim. Mas essa estranheza é interessante, não é? É. Eu não sei se viste um último vídeo que eu partilhei, que é eu a pintar-me e não sei o quê. Acho que vi. Esse é tipo o início do meu desejo por performance. É tipo o iníciozinho. Mas aí está, eu gosto de performance, mas de certo tipo de performance. Sim, e eu não sei se Há faria uns ao vivo. muito bons. E há outros que eu fico tipo... Sim. E eu, por exemplo, já vi muita performance ao vivo, até pesquisando, tipo, artistas que eu gosto e não sei o quê, e eu ainda não sei se faria ao vivo, porque eu gosto muito de vídeo e de edição também. E então eu vejo muita hipótese de fazer performance no sentido de vídeo. Estás a ver? Sim, eu gosto Isso disso. eu gosto. Não é tanto a cena de estar a fazer performance ao vivo, até porque eu acho que isso é muito agir, mas depois é muito cansativo. Porque quer dizer, quantos grupos de pessoas é que tens de receber para toda a gente ver? É muito mais. E se quiseres que seja à escala real, também o podes fazer. Expões numa parede o vídeo a passar e a coisa está mais real. E podes fazer uma vez ao vivo. Agora, também estar sempre a cena repetitiva, também não sei se me agradaria. Mas a cena do vídeo, eu adoro vídeo. Também adoro. E como é que surgiu a Vez 3? O grupo Vez 3, o coletivo? Vez 3. Que pergunta gira. Ok, então, nós somos... E já agora explicando o que é o Vez 3 também. Claro. Sou eu, a Madalena Pequito e a Maria de Brito Matias. Ai, até me gaguejei. Estás emocionada, exato. Basicamente, nós somos da mesma turma de pintura. Fomos da mesma turma de pintura durante os 4 anos. Ficámos melhores amigas. Somos mesmo uma pedra em cada uma. Tipo, literalmente estamos lá a fazer peso, género. Tu vais conseguir, não vais sair daqui. Estás a ver? Aí está, estamos sempre a tentar partilhar open calls. Sempre que fazemos um quadro, muitas vezes partilhamos o que é que vocês acham, tal. Pronto, um grupo de reflexão também artístico. E nós ficámos dizendo, pá, era tão bom, e nós funcionamos as três super bem, porque as nossas técnicas são parecidas, fazemos uma coisa em conjunto, bora criar um coletivo. E elas, bora. Claro, isto foi toda a gente, nós pensámos nisto em conjunto. Tipo brainstorming. Brainstorm. Pronto, e começámos a pintar, mas por diversão. Não foi de género, vamos fazer isto. Não era estratégico, olha, era pintar. Aquela é uma delas, não é? Não, isto aqui é com outra artista. Ok. Que eu também posso falar. Mas nós, às tantas, começámos a pintar juntas e ficámos dizendo, bora fazer uma exposição, bora fazer não sei o quê. E às tantas nós estávamos, como é que nós nos vamos chamar? Tipo, somos 3, temos técnicas parecidas, a expressão é completamente diferente, mas as técnicas, os materiais que nós usamos são parecidos, cores também. O que é que nós vamos fazer? E depois, até fui eu que disse, Jane, se for Vez 3, porquê? Porque é um jogo. Então nós estamos a pintar isto, uma diversão gigante, e um jogo para brincar, porque é tipo, tu consegues ver e distinguir as 3 num quadro. Mas ao mesmo tempo vocês têm muitos pontos que ligam, eu acho. É verdade. Mas tipo, às tantas tu estás num quadro e estás tipo, isto foste tu que fizeste, isto foi ela que fez, isto foi a Maria, isto foi a Ana, foi a Madalena. E nós achamos isso super giro, ou seja, a pessoa está-se a divertir. Sim. E está com... E nós já vimos imensa gente tipo, em grupo, já ok, vamos tentar. E isso é, tipo, chama a atenção. E uma coisa que eu acho interessante também é que a forma de trabalhar das 3 também se une bem. Ou seja, a espontaneidade com que trabalham. Sim, completamente. Porque nós não planeamos. Também vamos para ali, cada uma de nós faz a cena. Depois eu passo por cima das cenas delas. E não há problema elas nenhum. Passam por cima das minhas. Dizemos tipo, olha, vou pagar isto está mal. Está-se bem, apaga. Porque também está sempre a nós trabalhamos outra vez. super bem. É um coletivo que eu quero imenso apostar. Também vamos começar a aparecer no Open Calls. Vamos fazer mais exposições. Este ano devemos ter 2. Isso é maravilhoso. Temos projetos em mente. Estamos cheios de energia. E somos um grande apoio. Nós as 3 funcionamos mesmo. É perfeito. E na semana passada eu vi que vocês estiveram aqui a trabalhar à noite, pareceu-me. Temos estado a trabalhar a semana passada, sim, e agora vai ser tudo até junho. Pois, porque tem uma exposição. Temos uma exposição. Que vai ser muito interessante. Vai ser. E, portanto, vêm coisas spoilers. Muito boas. Vêm coisas muito boas. Portanto, e eu por acaso não sei como é que surgiu a exposição do Reservado, ou seja, como é que surgiu? Que foi na mesma galeria que eu tenho agora. Exatamente. Forever. Então eu expus antes da Susana. Exato. E basicamente acho que é a exposição finalista do curso de Pintura de Belas Artes. Ok. Tem sempre uma exposição final
na Sociedade Nacional de Belas Artes. E a Cláudia costuma ir à Sociedade Nacional de Belas Exatamente. A Artes. Cláudia, que é fundadora da Forever, uma das, não é? Mais a graça. Ela trabalha na Atmosfera M, Sim. e que é ao lado da Sociedade Nacional de Belas Artes. E ela viu o meu trabalho, gostou, e um dia, quando precisavam de uma artista para estar na Forever, porque na Forever tiveram sempre artistas que já eram minimamente conhecidos, conhecidos. Teve lá o Mangovo também. O Mangovo, sim. Teve lá uma ceramista que também já era... Sim, a Sofia. E então elas estavam dizendo, bora usar um emerging artist, uma artista que está agora a começar. E ela foi pesquisar, porque ela guarda tudo, tira fotografias. Sim, tudo, é incrível. É assim uma cena... E ela ficou tipo, olha, Ana Malta, é mesmo isto. E mandou-me uma mensagem, falámos e ela convidou-me. Opa, que fixe. Pois, Ela gosta, ela assim, encontra imensos artistas. mas foi ela que me encontrou também. Ela anda aí. Ela, exato, anda sempre. Em E é todo super lado. atenta, fotografa tudo. Guarda os nomes de toda a gente. Sem dúvida, é incrível. Se há Eu pessoa lembro-me super quando ela te atenta. conheceu, ela disse-me assim, não sei o quê, encontrei a Susana, ela vai fazer coisas lindas, não sei o quê, vai ser a próxima. Eu e lembro. uau! Mas sabes depois encontrei-te lá, Yeah. no reservado. Sim, porque sabes que é tal coisa de ir a tudo. Ela conheceu-me num dia no Mercado da Estrela, depois tirámos fotografia, ela tirou fotos às minhas peças, pronto. E depois ela, durante a semana seguinte, acho eu que foi logo, ela disse, aparece no Atmosfera às X horas, acho que foi no Atmosfera primeiro e depois é que foi à tua. Que eu quero apresentar-te a uma pessoa e quero a Graça e quero... Pois que é foi para como falarmos. Pá, muita gente ia para ir à inauguração X. Se calhar havia pessoas que não iam, estás a ver? Yeah. Porque às vezes há o receio, há não sei o quê. Yeah. Pá, mas nessas coisas eu vou sempre. Sempre. Tipo, pode ser bom, pode ser mau, mas convém ouvir, Yeah. convém... Opá, e a verdade é que originou a exposição e pá, eu gosto imenso delas. Mesmo. São umas fofas, adoro-as. Gosto imenso delas e dou-me super bem. E trabalham super bem enquanto curadoras. Super profissionais, sim. Portanto, é sempre bom ir às cenas, como nós dissemos. Voltando ao assunto. Voltando aos conselhos. Então, deixa-me lá ver. Eu acho que disto já falámos. Exato. E há aqui um tema que eu acho que acaba por acontecer, mas tu também tens o outro trabalho, portanto não sei até que ponto se aplica. Que é que eu acho que não podemos deixar escapar o tema Covid, até porque tu fizeste uma peça sobre isso, não é? É verdade. Que está no Berardo, que também já vamos aí. E eu queria saber como é que foi viver enquanto artista neste período todo. O que é que tu sentiste? Assim, no início, enquanto artista, foi um bocadinho chato. Porque isto perdeu um bocado a motivação. Estás a ver? Tipo, claro que tínhamos mais tempo, porque passou toda a gente em layoff. É assim, eu tinha o estágio ao mesmo tempo, tinha o mestrado ao mesmo tempo, portanto, ainda tinha algumas coisas para fazer. Mas, não sei, houve uma desmotivação gigante, porque toda a tua alegria de viver ficou muito pequenina. É do género, pronto, estás em casa, porque a primeira quarentena foi mesmo... Sim. Ninguém saiu da rua. E tu sentiste que, aí está, tinhas também menos interesse, se calhar, das pessoas em ver, ou sentiste um crescente? Não, eu ofendi imenso durante a primeira quarentena. É que a maior parte das pessoas sentiu um crescendo, ou de interesse ou de vendas na primeira. Não. Imensas vendas. Agora, de criar, Criar, estava um bocado, sim. um bocado tipo, triste, Yeah, estás a ver? yeah. As pessoas estavam... Não havia vida, as pessoas não estavam a viver. E se tu não estás a viver... É assim, eu produzi durante a quarentena e foram quadros mais... reflexão, estás a ver? Porque realmente quando... E tu podes estar triste e fazer obras incríveis, não digo que não. Mas até às vezes podem ser os bom. teus períodos melhores, também Exatamente. às vezes pode acontecer isso. É verdade. Mas, não sei, fiquei com menos motivação de vir para aqui, percebes? Daí eu não ter criado tanto, mas vendi bastante. Tipo, por acaso nessa parte da criação eu senti o oposto, porque eu às vezes contrario o ciclo. E então imagina, os meus pais estavam bué tristes porque tinham de fechar o restaurante, a minha irmã só chorava porque, meu Deus, não sei o que é que vai ser de nós e não sei o que, e eu era a que dizia assim: não, vá, está tudo bem. Bora! Exato, não, ia para o estúdio assim. E criava bué, só que depois houve ali, tipo, imagina, passado 2 meses, se calhar, ou 1 mês e tal, também acontecia. Eu, como estava sempre a tentar puxá-los, e a estar sempre bem, e bora criar, e criava, e acordava às 7 da manhã, bora criar, e nananã. Depois também me acontecia, às vezes, chegar à noite à cama, tipo, e sentar-me um bocado e pensar: que loucura.
Yeah, e dava-me não, ali loucura. uma cena tipo down, Yeah. estás a ver? E eu... Não, e depois também a exposição eu inaugurei o ano e ainda por passado. cima a tua depois teve... a minha também, na Teve, foi verdade. durante Estamos Covid. a sofrer a mesma porcaria. Exatamente. Porque a minha também fechou. Exatamente, foi exatamente igual. Yeah. Mas eu produzi imenso para conseguir ter a exposição. Fazer a cena da exposição. Então depois eu também. a Foi quarentena bué da cansativo. foi tipo, ok, vou descansar um bocado. Yeah. Continuo a criar, mas é menos... Pois, eu se calhar senti isso nesta quarentena, porque nesta quarentena eu agora estou a criar bué outra vez. Mas houve ali um período, depois da exposição ter inaugurado, que eu estava tão exausta e já não estava a conseguir, eu tipo, estava mesmo ali um bocadinho vazia, quase. Yeah. Porque tinha criado tanto. Sim. Acho que nós às vezes também Mas às temos vezes esses precisa- períodos. Precisas às vezes de um espaço, sabe? Precisas. de, como tudo na vida, pause, Yeah. Como foi tão Descansas. intenso, às vezes também tipo, precisas... dormir um bocadinho sobre o assunto. Yeah. Assim, Covid, esta segunda quarentena, vim imenso para o estudo. Esta Yeah. já foi tipo, pá, não. Não, e temos de Vai- viver com vou isto, ter a de verdade fazer. é essa. Sim, não, isto é ignorar, é respeitar as medidas e ignorar a negatividade das notícias, Sem estás dúvida. a ver? E ver a tua vida e continuares, porque senão o meu nome não para. Sim, Tipo, sim. eu tenho que ser, Não para. estás a ver? Não para. Tipo, não parem, está tudo parado. Não quero. Não, mas por acaso, uma coisa que eu notei foi nesse primeiro confinamento a malta começou a olhar mais para os autores. Eu sinto isso. Sim. Para a cena de sabes que houve autor. um boost gigante de vendas artísticas na Pois. internet. Pois, eu senti isso Vendas e eu própria online fiz foi- vendas. Eu acho que foi no primeiro mês que eu de repente vendi da loja, às vezes até por mensagem privada, mas fiz assim uma data de vendas no primeiro mês e eu fiquei do género, mas o que é que se passa com a Pois. malta? Tipo, estava tudo normal e. Tipo, Yeah. é porque estão em casa, veem mais as coisas. Acontece Exatamente. sempre isso. E já agora, já que estamos a falar nisto do Covid, tu fizeste uma peça sobre isso, É explica. Tipo, viste a Open Call, ou seja, como é que foi o processo? Viste a Open Call, pensaste em participar, fizeste a peça para isso? Pronto. Yeah. Eu vi a Open Call lá do Prémio Artes com o Colombo e fiquei tipo, ok, eu vou claramente fazer uma obra sobre isto porque está a afetar imensa gente e eu estava dizendo, tenho ideias, vou fazer. Até foi um processo rápido, porque eu estava, quando tu estás bastante entusiasmada com um tema ou já tens uma ideia na cabeça, então eu fiz aquilo, não é rapidíssimo, mas também o Open Call estava a acabar. Ou seja, então tinhas de ser tentei- relativamente rápida. Tive de ser, exato, relativamente rápida e queria-te falar de vários pontos. E na obra, se lerem o texto, eu falo de restauração, porque eu também trabalho no meio da restauração. Falei da despreocupação, um bocado uma crítica social às pessoas que levaram isto como férias. Yeah. Falei das duas realidades que existem diferentes, de realidade familiar ou da tua vida pessoal com a profissional, juntaram-se em teletrabalho, que eu não acho que seja muito bom, porque eu Não é acho que muito as pessoas têm saudável. de ter de separar a vida de negócio, estás a ver? Yeah. E quando se juntam, tu não descansas, tu estás sempre a trabalhar. Yeah. Então, falei sobre isso. Falei, bem, tanta coisa que eu tenho naquele quadro. Falei também uma crítica aos mídias, aos jornalistas, às notícias, que eu acho ridículo. A questão das pessoas estarem eu todas a recuso-me a ver o preocuparem-se no telejornal. fit e a fazerem ginásios em casa. Isso também, exatamente. Continuando, eu estava a falar das notícias. Eu até pus lá uma televisão com um gráfico a subir e a dizer Ok. news, nada de novo. Tipo, Yeah. não se passa nada, é sempre a mesma notícia do Covid, continua a ser. Já Yeah, passaram yeah. tipo um ano e meio, pai, não sei. E também falei dessa questão da mobilidade, que nós somos muito limitados, não é? Não podem Sem sair de dúvida. casa. E tu até não- pessoas e estás não sem faziam liberdade exercício. nenhuma. Yeah. Até as pessoas que não faziam exercício físico Passaram começaram a fazer exercício. Yeah. Porquê? Porque tu às tantas tu gostas de sair, tu gostas de andar, tu andas tipo numa agitação pela cidade a correr por todo lado. Tipo trabalho, casa, buscar filhos às vezes, não sei o quê. E passou a não ouvir nada. Yeah. Estás sentado no sofá o dia todo. Exato. Não, Então e as as pessoas pessoas criam têm essa necessidade de mexer. mobilidade. Exatamente. Pronto, foram alguns temas que Não, eu é gostei super de... interessante a peça e acho que as pessoas comunicar. devem ir à exposição, que ainda Sim. está aberta. Está aberta até dia 23 de maio. Pronto, ainda é bastante tempo e, portanto, e toda a exposição está muito interessante. É, eu também acho. Mas quando concorreste, estavas expectante ou... Não! Assim, eu acho que as melhores coisas são quando não estás expectante. Não, exato, eu mandei e era do género, pá, o máximo são 300 candidaturas.
toda a gente se vai candidatar àquilo. Os jurados era Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu Nacional de Arte Antiga, esse é outro Fundação... concurso. Ai, como é que se diz? É a Fundação... Ai, agora até parece mal. Ai, não me estou a lembrar do nome da fundação, tenho que ir ver. Depois tens Arpad Zenes, Berardo e não sei se me estou a esquecer, a Sonai. Pois, não sei se a Joana se integrava no estúdio, na escolha. Não sei, eu acho que Ela ela foi a primeira pessoa a expor, a começar no Colombo, a arte chegou ao Colombo. Sim, e Ela ela expôs era... há 10 anos atrás. Sim, e ela era... Era tipo a embaixadora, portanto não sei se chegou a ser júri ou não. Sim. É assim, eu sei que ela participa, mas eu sabia que os jurados eram estes. Yeah. A fundação, não me estou a lembrar do nome da fundação, que estupidez. Mas pronto, depois também podem ir ver. E então quando ficaste foi assim uma surpresa. Exato. E quando eu Boa surpresa. fiquei honradíssima. É que ainda por cima são Eu 10, senti-me não são? tão feliz, sim. São É 10 pouquinho. anos, 10 artistas. Isso é incrível e a escolha está muito bem feita, diria eu. E Agora a que eu Maria, vi a ao Maria vivo- de Brito Matias, que faz parte do VES3, também participou. Exato. Também E epá, e foi lindo ficar, só faltava a outra Sim, terceira exato, pessoa só faltava a ter Madalena. participado. Muito bom, muito bom. Mais, deixa eu ver se há mais alguma ou se encerramos por aqui. Acho que é só tipo, imagina, novos projetos sobre os quais possas falar e que estejam a acontecer eu ou acho que vão que acontecer. agora com o Covid é um bocado chato, porque nunca se sabe quando é que isto vai fechar, É quando é que isto vai verdade, abrir, é. se vai continuar, já adiaram exposições, portanto é um bocado chato dizer. Só sei que a Bienal de Espinho está Exatamente. tipo até 19 de junho, estou lá em Espinho, quem Uma passar lá peça, já sabe, exatamente. com uma obra. E mais vou ter de anunciar Exatamente, mais vais perto da hora, anunciando. se isto não fechar Exato. outra vez. E cenas. agora, a última pergunta que eu pergunto sempre, que é, a curto ou longo espaço de tempo, tanto faz, é o que tu quiseres, qual é que seria na tua carreira enquanto artista uma meta, por exemplo, ou seja, a tua cereja no topo do bolo? Assim, eu já estou a expor no Berardo, adoro. Que é uma ótima É meta. ótima, meta. Mega, Mas agora vem uma mega. meta futura. Isto, a cereja no topo do bolo. Exato, o que é que eu sei, seria eu sei. a próxima cereja no É assim, topo do bolo? eu adorava expor em Serralves também, Isso era lindo também. mas ainda mais lá fora. Yeah. Sítio Quero ir fixe para lá Nova fora. Iorque. Epá, era das coisas que eu mais... Sabes que uma das cenas que Eu sei que é tipo ambicioso. Não, mas eu pronto. acho que temos de atirar para alto. Uma das coisas que eu mais Quero ir lá gostava para de fora. fazer era uma residência no estrangeiro que depois era do género criar-se peças lá que E vão depois ser foram- expostas lá. Pois, eu sei. Eu amava fazer parte de uma residência artística, mas neste momento com um trabalho Assim, é impossível. muito Eu preciso difícil. de... Eu guardo eu férias preciso para ter que possa estabilidade. fazer isso eventualmente. Pois, exato. Eu preciso de ter estar estável financeiramente e ter tempo, ou seja, não ter trabalho, Exato. não ter emprego para conseguir Portanto, ir para eventualmente fora. daqui a uns tempinhos. Sim, não, vai acontecer, só não agora. Exatamente. Porque agora estou mais focada em construir uma vida. Exatamente. Não, e é super importante esse passo também. Portanto, ok, acho que... Ai, obrigada por me teres convidado, obrigada a toda a gente Acho que que está a foi um ouvir bom até tempo. agora. Exato. Entretanto, há 5 minutos atrás a câmara deixou de É filmar, verdade. porque isto eu ainda não tenho bem noção do tempo que gravámos, mas há de ter sido muito. Portanto, vamos ver ainda Vamos na ver. edição. Acho que esta edição vai dar algum trabalho. Exato, mas, vai ser um bocadinho grande. mas olha, gostei imenso de ter aqui. Eu também, Acho- obrigada. Acho que foi uma Fico conversa super super contente. chill, que eu também gosto, super na Exato. boa, que é como eu gosto, tanto que eu não envio perguntas a ninguém, apareço e olha. Exatamente. E acho que vai ser ótimo para quem está no mesmo patamar que tu, até interessante para qualquer patamar e para quem acabou agora de sair e está sempre perdida. E está. Sim, é verdade, se isto ajudar a qualquer pessoa, já é bom. Sim, Eu ainda só por cima quero tu gostas é disso, dar bons portanto. conselhos e Exato. investir em vocês. É isso mesmo. Pronto, obrigada. Obrigada, beijinho. Beijinho, tchau.